Olá, sejam bem-vindos aqui na Chante FM, a rádio que te ouve. Iniciando um quadro novo hoje que se chama Qual é a sua história? E aí, qual história você tem para nos contar? A gente quer saber tudo sobre a sua vida. É uma entrevista mais intimista, onde você vai contar os seus segredos mais profundos, se você quiser contar pra gente, claro, né? E vai trazer aí questões que inspiram outras pessoas. Então hoje a nossa primeira convidada, muito especial, veio de longe, de outra cidade, que é a Silvia Rodrigues, com esses olhos azuis e verdes. Eles mudam, Ju. Eles mudam. Depende do tempo. Que privilégio seu, hein? Pois agora, foi alguma coisa bonita tinha que ter, né? Ai, pelo amor de Deus, tu é maravilhosa. Obrigada, meu Seja amor. bem-vinda aqui na Rádio Chante. Obrigada. A honra e o prazer e o privilégio é todo meu. Tá com essa maravilhosa Silvia Rodrigues, né? Silvia Rodrigues. Silvia, você tem quantos anos? Pode contar pra gente? Posso, faço dia 3 de janeiro 52 anos. 52 anos, dia 3 de janeiro. Então você é uma... 3. Você é uma aquariana? O que você é? Sou uma capricorniana. Capricorniana, claro. Você já tinha me falado antes, eu Terra. esqueci. Terra. Chão. Capricórnio faz muitas coisas, né? Meu ascendente é em Capricórnio. A gente gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente é inquieto. Que signo você é? Eu sou peixes com ascendente em Capricórnio. Olha, eu já gostando de entrevistar, né? Viu, né? Já querendo te entrevistar de novo, né? Ela me entrevistou antes, mas tudo bem, a gente pode se entrevistar aqui. Só que eu quero, né, que você conte sobre a sua vida pra gente, porque atrás de cada pessoa, atrás de cada sorriso, atrás de cada olhar, Tem uma história, né, Ju? Sempre tem uma história, às vezes muitas histórias. Muitas histórias. Às vezes histórias de superação, às vezes histórias só de felicidade. Tem gente que é só felicidade. Verdade. E às vezes tem um drama também profundo, acho que todos nós temos. Eu quero saber primeiro, quem é você, Silvia? Conta pra gente um pouquinho, quem é você? Nossa, falar de mim é difícil, porque... Viu como é difícil falar da gente? Quando eu entrevisto as meninas no nosso podcast, é tão diferente, né, contar a história delas. Eu sempre fui muito apaixonada pelas mulheres, uma ferrenha defensora das mulheres. Então a Silvia sempre foi uma sonhadora, desde os 14, desde os 16 anos, quando aprendi com a minha avó a votar, e eu queria muito, assim, fazer parte da sociedade, ser uma mulher, assim, destemida, né? Aprendi muito com a minha avó. Minha avó é um grande exemplo para mim, né? Minha avó sempre foi muito sozinha, muito lutadora, e o meu avô ficava 8 meses no mar e ela sozinha criando 8 filhos, né? E eu aprendi muito isso com ela, minha avó paterna. E talvez hoje eu sou pai e mãe sozinha, né? E a Silvia Rodrigues é uma mulher que ela tenta se reinventar todos os dias. Eu digo que eu vivo como os alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. É verdade, meninas. Eu acho que felicidade eterna não existe nunca, dificuldades a gente vai ter sempre, mas a gente tem que viver um dia de cada vez. O ontem já foi, o hoje eu tenho que viver e amanhã a Deus pertence, né? Eu sempre penso isso. Já passei muita coisa, já trabalhei muito, já fui ter Uber, já fiz tudo nessa vida, sabia? E a Silvia é a Silvia Rodrigues, a mulher, a mãe, a avó. Você é avó também? Eu tenho 2 netos, um de 3 anos e um de 8 anos. 3 Tudo anos, homem. Pequenininho. Homem. Tem 2 filhos, 2 filhos homens, um de 25, um de 27. Tem um neto de 9 anos, na verdade, o Pietro, e tem o João de 3 anos. E o que é mais difícil? Conta pra gente, ser mãe ou ser avó? Ser avó é a coisa mais maravilhosa do mundo. É encantador. Porque é aquele amor sem compromisso. Tu ama, tu tem compromisso, mas não é o mesmo compromisso com os filhos. Sim. Porque quando tu tem que trabalhar para sustentá-los e cuidá-los e prover o lar, fica muito difícil, Ju. Fica muito difícil tu pensar assim, eu não tenho tempo muito para brincar, eu preciso trabalhar porque amanhã tem que ter leite, tem que ter pão, tem que ter tudo na casa, né? Sim. E aí tu tem que cuidar dos teus filhos com muita responsabilidade para que eles passem por esse mundo que é tão difícil hoje em dia, com responsabilidade e compromisso, né? Exatamente assim. E os netos é só amar. O neto é só amar, é o mais fácil. Tu sabe, Ju, que a parte mais difícil da história e o que é mais, assim, impressionante, primeiro, que ter filhos é uma dádiva divina. Tem muitas mães que não podem. Criar eles e vê-los hoje bem é uma recompensa sensacional. Sim, sim. Mas é uma parte muito difícil de ser mãe. Ser mãe não é fácil. Eu sei, eu tenho uma filha, né? Você sabe, eu tenho uma filha de 4 anos.
É muito difícil. É muito a difícil. parte, quando, né, no podcast que a Silvia me entrevistou, ela perguntou, né, eu tenho muitas funções que eu faço na vida, mas eu falei que a mais difícil é ser mãe. É verdade. Porque o resto tem um roteiro, você segue o roteiro e tudo bem. E aí ser mãe tem... quando você é mãe já vem uma culpa, né? Já tá a culpa contigo de... Será que eu tô sendo mãe boa o suficiente? Tu não se questionava assim? Primeiro que o dia que eu fiquei sabendo que eu era pra ter 3 filhos, né, Ju? Dificilmente eu conto isso que eu vou te contar aqui hoje, né? Eu perdi meu primeiro filho menino. O primeiro? Nosso primeiro filho homem, eu perdi. Ele era pra ter 30 anos quase hoje, né? E eu perdi ele. E aí Deus me deu 2 mais, né? Que foram 2 meninos também. Eu digo que eu amo as meninas. Minhas sobrinhas são maravilhosas, são como minhas filhas, mas... filhos homens é muito precioso. Eu acho que eu não saberia ser mãe de uma menina, porque... Se bem que eu tenho a minha nora, que eu amo muito, ela é uma filha pra mim. Mas é muito precioso e eu digo que é um legado. Quando eu me dei conta, assim... Quando os meus netos nasceram, eu disse assim... Uau! Eu tenho a minha família. A minha raiz é depois de mim. Porque hoje os meus filhos não têm mais o pai. Então eu sou o pai e mãe dos meus. Quando eu tinha 14 anos, Ju, meu pai nos deixou. Um pai militar, muito rígido, muito forte. Ele nos deixou. E aí a minha mãe, nós ficamos em 5 filhos com a minha mãe. E eu era mais velha. Então eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe. Minha mãe tinha uma menina muito pequenininha em casa, que é a Ana Lia, minha última irmã. E a minha mãe é muito guerreira. Minha mãe é um exemplo de mulher firme, forte, de coragem, passou por câncer, tá aí firme, forte, né? Então a gente carrega um legado tão forte dos nossos pais, né? Mesmo que uma relação não dê certo, a gente não tem a capacidade de poder julgá-los, mas se entender e amar eles, né? Porque hoje os casamentos não dão certo, a gente tem a tendência a nos culpar muito, né? E na verdade a gente não precisa se culpar. Aconteceu e tu nunca vai deixar de ser pai ou mãe dos teus filhos. Mas o pai dos meus filhos faleceu, né? Ele não existe mais, já fazem 9 anos. E aí foi bem difícil, assim. Dia 20 de janeiro vai fazer 20 anos da morte dele, né? Sim. Então, e aí foi bem difícil. Daí o mundo caiu sobre nós. Porque você ficou com a responsabilidade de criá-los só, praticamente, né? É diferente de você começar criando uma criança sozinha, né? Ficou até redundante aqui começar criando uma criança sozinha. Mas você tem outra pessoa para contar e do nada essa pessoa ali é tirada, deve ter sido um peso grande. Um susto, um medo. Né? Tu sabes, Ju, que eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei em lugar nenhum. E como tu estás aqui falando, e talvez muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou te dizer. A depressão A depressão é uma coisa muito forte. Sim. E nós que estamos à frente de microfones, a gente tem que falar muito sobre isso, que é muito preocupante. A gente tem que cuidar muito dos nossos filhos, dos nossos netos e as pessoas que estão ao nosso redor. Depressão. Que não deixa de ser, muitas pessoas por conta da depressão acabam, né, cometendo suicídio porque querem matar as dores, né? Então, a depressão é uma doença muito grave e as pessoas às vezes não dão ouvidos para isso. Não conseguem enxergar isso e é uma doença que acomete muitas pessoas. Sim. E o pai dos meus filhos, ele cometeu suicídio, né? Foi muito difícil, é bem complicado, assim, bem complicado falar sobre isso. Hoje eu consigo falar sem chorar, porque mesmo nós dois não estávamos mais convivendo junto, ele sempre será e vai ser sempre o pai dos meus filhos, né? E as pessoas hoje, elas têm muito medo de falar sobre isso. Elas querem blindar, só que a gente precisa falar sobre isso, Ju, porque existem tantas pessoas doentes e às vezes tu tá ali do lado e eu quero dizer para vocês que vocês não são culpados. Nós não somos culpados. Quando isso aconteceu, eu me afundei mesmo, sabe? Você se sentiu culpada? Eu me senti na época culpada por não poder ajudá-lo, mesmo não estando mais convivendo com ele. Mas isso era uma situação que não estava sob o meu controle, né? Assim como não está. Só que hoje, nós que passamos por isso, eu digo que a gente precisa ter um olhar mais preocupante, um olhar mais de amor e carinho ao próximo, porque às vezes as pessoas estão... E nem sempre aquele que está rindo e está feliz, ele é feliz de verdade.
Por trás das câmeras é uma coisa. E às vezes a gente também, nós temos os nossos momentos difíceis. Sim, Todas sim. nós temos, né, Ju? Nossa, eu tenho muitos. Tem dias que eu tenho bastante vontade de chutar tudo. Tem dias que eu tenho vontade de chorar, tem dias que eu tenho vontade de nem levantar da cama. Né? Eu vou me esforçando, vou respeitando o meu tempo. Ainda mais nós mulheres, né? Que sentimos bem mais, que temos os nossos momentos, temos mais hormônios do corpo. Verdade. Né? Mas eu acho que assim, ó, Silvia, o importante também é você falar, é você comunicar. Porque quando você guarda muito pra você, você já tem a sua dor ali dentro, que tá te enferrujando de dentro pra fora. E aí quando você não fala, aquilo vai piorando. Então falar, muitas vezes cura mesmo, sabe? Então, talvez os meus filhos nem gostem muito do que eu tô falando, mas eu tô falando hoje porque nós estamos à frente de um processo de nós mulheres curar outras mulheres. Exato. Apoiar outras mulheres. E isso é muito importante. Eu tenho muitas amigas. E aí eu volto a te dizer, esse mundo das dorameiras que a gente entrou, eu conheci muitas mulheres que perderam não só o pai, como perderam o irmão pro suicídio. Então a gente divide tantas histórias por esse país e a gente precisa dizer para as meninas que a gente está aqui e que a gente precisa uma fortalecer a outra. Sim. E esse quadro que tu tá abrindo, Ju, é tão importante, Ju. Porque tu tá abrindo espaço para as pessoas falar das dores delas. Exato. Não é um quadro onde a gente quer saber, a gente vem e pergunta qual a sua história, a pessoa conta o que ela quer contar, né? E às vezes ela falando o que ela sente que tem que falar, como você veio aqui, a gente não preparou nem roteiro, né? Isso é uma forma que você tem de até trazer cura pra você e pra outras pessoas, sabe? Porque a gente se sente muito culpado durante muito tempo. Uma família de um suicida, ela se enterra muitas vezes junto com o suicídio, com a pessoa que se suicidou. Acredito que passe na cabeça a pergunta, como que eu não percebi que ele estava tão mal, né? Por que eu não vi? Por que vem não... a culpa. Exatamente. E eu vou dizer pra vocês que passa. E que isso não é culpa de ninguém, mas dentro das possibilidades, se você ver e perceber, porque hoje, né, você tá falando de 10 anos, um suicídio de 10 anos atrás, mas hoje mudou muita coisa, hoje existem grupos de apoio muito mais fortes, hoje se fala mais sobre o assunto, né, as pessoas não se escondem tanto, hoje a gente tem terapeuta, tem psicólogo, a gente consegue hoje fazer um tratamento muito melhor. Tem né? o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que tá? Eu não sabia. O CVV, sim, o CVV é um Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar para eles quando você estiver bem mal. Uma vez eu não estava bem, eu liguei. E quem me atendeu com a voz do outro lado que me atendeu, ela me deu um abraço pelo telefone, praticamente. Que ela delícia. ela atendeu o telefone da mulher e falou, CVV, Centro de Valorização à Vida, em que eu posso te ajudar? Bem doce. Aí eu falei, então, não tô me sentindo bem hoje e tal, não sei o que. Eu não tava mesmo, era uma noite que eu não tava no fundo do poço. E aí esta pessoa falou pra mim assim, tá, então assim, ó, eu quero que você saiba que eu estou aqui contigo. Eu não estou junto com você fisicamente, mas faz de conta que eu tô sentada na sua frente. Eu estou aqui pra te ajudar. Eu vou te ouvir, eu não vou te julgar. Fala tudo o que você quiser falar. Eu tô aqui, nossa, chega até a me emocionar. Eu tô aqui por você. Não está sozinha, tá? Eu estou contigo. Nossa, aquilo foi uma coisa... Tanto que assim, eu falei talvez 20 minutos com ela... Chorei um pouco e tal. Quando eu falei assim, não, agora acho que eu já tô bem, desliguei a ligação, eu era outra pessoa. Falei, era disso que eu precisava. Então, o Centro de Valorização à Vida são pessoas treinadas para atender o telefone quando você está numa crise existencial, que você está prestes a fazer qualquer coisa que venha, né, prejudicar, né, a sua pessoa, você liga para eles. Deixa eu até procurar um número aqui que agora me falhou a memória, mas você liga, é gratuito. 24 horas por dia, você pode ligar e... Que legal. E eles fazem esse amparo, sabe? Deixa eu só pegar aqui o número aqui do telefone. 188, Centro de Valorização da Vida. É uma organização filantrópica. É pro Brasil inteiro, Ju? Né? É o Brasil inteiro, eles oferecem apoio emocional e prevenção ao suicídio gratuitamente. É o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Então ele é maravilhoso, sabe? Então às vezes não tá bem, você pode ligar. E assim, tem muita gente lá para atender o telefone. Você não fica esperando. Eu lembro que chamou, já foi atendida. Foi bem especial mesmo. E às vezes, Ju, um pequeno detalhe ali, uma palavra que tu passa para alguém que tá precisando naquele momento, muda a vida todinha daquela pessoa, né? Por que eu falei tudo isso? Porque tu
tu me perguntou quem é a Silvia Rodrigues. E eu precisava te falar a Silvia Rodrigues que foi antes e após. A Silvia Rodrigues hoje é uma mãe, uma leoa, uma mulher guerreira que enfrenta as dificuldades de frente, pensando o seguinte, é eu e mais eu, e os meus filhos. E a gente tem que ser assim, sabe, Ju? Porque a vida aí tá tão bonita, né? Tem tanta coisa boa para se viver, tem tantas mulheres pra gente apoiar e ajudar e dar o nosso exemplo, né, de dificuldade, do que a gente passa. Então eu já fui, né, Ju, eu trabalhei 8 anos na Bolsa de Valores, no mercado financeiro. Eu fui gerente operacional. Eu entrei para tirar 30 dias das férias da minha mãe, que já trabalhava nessa empresa há 10 anos, e fiquei 8 anos na empresa e fui chefe da minha mãe. Fui a gerência, né? Trabalhei numa equipe de homens. Depois da Bolsa de Valores eu saí e eu fui para um parque aquático, onde eu trabalhei com meninos que estavam saindo da fase e da prisão. Nossa, que interessante. Então eu tive uma experiência, assim, naquele momento de ser mãezona dessas crianças que estavam saindo da fase, né? Você já tinha seus filhos na época? Sim, meus filhos pequenos, mas não tinha meus netos ainda, né? E aí eu trabalhei lá no parque 3 anos, gerenciava uma equipe de 232 pessoas sob o meu comando. Isso onde? Lá em Viamão, Parque Aquático. Rio Grande do Sul. Itapema Parque, no Rio Grande do Sul. A Bolsa de Valores também foi no Rio Grande do Sul que eu trabalhei, né? Num banco de investimentos. E aí veio a crise, né, Ju? Bem complicado, né? Todo mundo teve essa pandemia. Aí eu me reinventei. Aí eu abri uma empresa em Gramado, comecei a fazer táxi, Uber. Eu trabalhei numa plataforma que se chamava Venux, que era só para mulheres motoristas. Olha que legal! Com uma amiga de São Paulo que me convidou. Então, por que eu tô te dizendo isso? Porque a Silvia foi o tempo todo se reinventando. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer alguma coisa. O movimento das coisas. Tu não pode ficar te lamentando. Ah, mas eu não tenho essa mesma oportunidade que a Silvia teve. Mas se eu tivesse que fazer costura para cuidar dos meus filhos ou fazer faxina, que eu fiz e vou chegar lá, eu faria. Aí eu montei uma empresa em Gramado, fui Uber, daí deixei 8 motoristas trabalhando para mim, comecei com um carro e depois eu tinha 8. E aí eu tô te resumindo a minha história. Mas você cai, você levanta e você muda as coisas. Estou chocada, mulher. Olha só, eu comecei como Uber, do nada tinha 8 pessoas trabalhando pra mim. Ju, ou eu chorava e me lamentava a morte de uma coisa que eu não tinha culpa, ou eu reerguia a minha vida e tocava em frente. Eu tinha 2 filhos pra cuidar. Sim. Eu tinha que me cuidar. Eu não tinha mais ninguém para cuidar de mim. Eu precisava cuidar deles. Eu precisava trabalhar. E aí eu montei Quando eu tava de Uber, eu trabalhei para mim mesma, né? Fazia BlaBlaCar, fazia tudo que tu pode imaginar. E aí eu vi a oportunidade de um amigo meu lá no lugar onde eu morava, de colocar os carros de locação dele. Eu disse, eu tenho o espaço para botar para ti e tu faz o seguinte, tu cobre a despesa do meu táxi, o meu táxi é meu, eu boto 8 motoristas e eu ganho 10% em cada motorista, fechado. Botei 8 motoristas para ele, eu ganhava, pagava o meu veículo para trabalhar, que era líquido todo meu, despesa toda paga pela empresa. A gente tem que aprender a negociar, né, gente? Salim sei eu. Brincando, gente, eu não quero falar de cultura nenhuma aqui. Mas a gente tem que aprender, e nós somos mulheres, a gente pensa diferente. Pensa ou não? E aí surgiu a oportunidade de uma corretora, porque eu sou corretora de imóveis também, né? Surgiu a oportunidade de fazer um curso, me formei e deixei a carteirinha lá. Aí eles estavam precisando, depois da pandemia, de pessoas que tivessem coragem para limpar os apartamentos. Eu tinha 2 sobrinhas e eu digo, nós 3 vamos dar conta. Chegou um ponto que eu tinha 15 por semana, apartamento se limpava e dava conta. A nossa equipe ficou em 10 pessoas depois, porque cresceu bastante. E eu me virava, fazia faxina, fazia tudo que tu pode imaginar, ia pra lavanderia e eu me virava. Mas eu tinha o dinheiro para pagar as contas, porque tinha que pagar, né, a alimentação, pagar a luz, pagar telefone. E assim foi indo. Nesse meio tempo, eu fui convidada para ser presidente de partido no município de Canela, a primeira mulher presidente de um partido em Canela. Nossa! E concorri a vereadora. Só não ganhei a eleição. Mas antes disso, em 2018, eu concorri a deputada federal. Deputada federal, menina! Sim, eu fui convidada que infelizmente faz 2 meses que faleceu, a Ana Soteiro, Brasil Soteiro. Ela era uma mulher que me enxergou do nada. E eu fui um dia dar uma palestra para as mulheres, que eu faço palestra, e ela disse assim, eu te quero presidente de um partido lá no Sul. E eu virei vice-presidente, virei
candidata a deputada federal e fiquei suplente de deputada federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Nossa, deputada federal, gente, me arrepio, olha o poder dessa mulher. Ela tá num lugar, de repente ela brota em outro. Você viu que onde você chega, você causa um away e o negócio anda? Tu sabe que uma vez eu fui dar uma entrevista para uma grande amiga minha lá de Araranguá, que ela também é radialista e tem um programa de TV. E eu disse para ela que, às vezes, contando a minha história, até eu fico assim, porque eu digo, Jesus, como eu consegui tudo isso, né? Porque tu me deu tanta força, eu não tinha tempo para sofrer, Ju. Eu precisava me reerguer. É porque você tem algo que nem todos têm, mas que todos deveriam ter, que é uma força de viver. Não tem uma música da Gal Costa que fala assim, por isso essa força me leva a cantar? Por isso essa força me leva a cantar. Por isso é que eu canto. Por isso essa voz, né? Voz tamanha. E aí eu me desafinei, porque eu me emocionei, porque eu amo essa música. Essa música, essa força, por isso é uma força, uma voz. Não, é uma voz. Me leva a cantar. Por isso é que eu canto. E é isso que eu vou cantando e vou encantando, e para onde eu passo, eu passo alegria e força para essas mulheres lindas desse nosso país, né? Porque a gente aqui, Ju, a gente não vai ficar só aqui. Não. A gente vai rodar pelo Brasil e fora do Brasil. Exato. Tenho amigas em Portugal que dizem assim, Silvia, eu estava tão deprimida. Quando eu te escutei hoje, eu digo, não é só, eu não estou sozinha. Então, o que a gente quer aqui, Ju? Que as pessoas também olhem pra gente e digam, se ela conseguiu, eu também consigo. Não, toda a tua história, menina, que você tá me contando, eu tô falando, mas da onde? Amanhã mesmo eu vou colocar aquele projeto em ação. Ela me contando... Eu tô contando por cima, assim, né? Que ela perdeu o pai dos filhos, que ela teve que se virar, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. E aí, de repente, essa mulher era empresária, aí do nada ela dava palestra, aí de repente ela fazia faxina, de repente ela presidente do partido, de repente ela é suplente de deputado federal, e daí de repente ela abre um podcast. E tá tudo registrado, vocês podem conferir. Tá, e por que você não continuou na política? Então, essa mesma amiga me perguntou, você faz os pontos, você trabalha, deixa montado e some. Então, Ju, eu trabalho muito contra isso em relação comigo. Meus pais e meus filhos foi prefeito. E eu me decepcionei muito com a política. A política, ela, ao mesmo tempo que ela é apaixonante, ela é frustrante. Porque tu acaba perdendo pessoas tão especiais, porque daí tu acaba tendo que ter um partido político para te concorrer, porque tu não pode concorrer sem um partido político. Eu digo que se partidos fossem bons, eles não eram partidos, eram inteiros, né? Mas aí tu acaba perdendo pessoas que são tão especiais para ti, porque elas acabam te vendo como uma sigla partidária, não como a Silvia, né? Sim. Eu não tenho intenção, já fui convidada para ser vice-prefeita, já fui convidada para ser candidata a prefeita. Eu não tenho mais interesse em ser política. Você não gostou da experiência? É que, assim, é decepcionante. É aquele que te bate muitas vezes a mãozinha e sorri. E aí, assim, tu cara pra bater, aí tá aquele cara, tu consegue eleger por 4 anos ele nunca mais lembra daquelas pessoas que tu foi lá naquele bairro e deu a tua cara a tapa por eles. Só que eu mostrei pra eles que quando a gente quer fazer, a gente faz independente de sigla partidária. Sim. Quando eu tava concorrendo a deputada federal, eu viajei o estado do Rio Grande do Sul inteiro. Quando eu estava na PAI, num evento lá de mais ou menos umas 150 pessoas, eu sempre costumava perguntar assim para as pessoas, qual é o teu sonho? Porque todos nós temos um sonho, Ju. Os sonhos nos movem. E uma menina de 8 anos levanta a mão e fala assim, eu tenho um sonho. Eu digo, gente, vamos escutar o sonho dessa menina que é o futuro do nosso país. E ela, tia, eu tenho um sonho, me arrepio até hoje, isso ficou marcado na minha vida, de ter uma caixa de lápis de cor e um caderno de desenho. Nossa! Tu sabe que isso pode ser tão pequeno para nós, mas era gigante para aquela menina? Sim. Isso ficou marcado na minha vida. E aí eu vi, meu Deus, aonde eu cheguei e, meu Deus, isso é muito grande, isso é muito preocupante no nosso país. As pessoas não estão enxergando as coisas pequenas, as coisas básicas. A política e eu não nos encaixamos, porque eu não vou conseguir botar a sujeira debaixo do tapete. Ou eu saio ou eu leio a cartilha deles. Tu entende, Ju? Sim, completo. Entendo muito bem. O que eu fiz? Olhei pra minha assessora e ela só fez assim. Claro que eu fui lá comprar lápis de cor, lápis de cera
e dei para aquela menina. Até hoje, essa família de Cachoeira são meus amigos. Um beijo para vocês. Eles são meus amigos. De vez em quando eles me ligam, a menina já tá bem grande, porque isso foi em 2018. E ela nunca esquece dos lápis de cor, dos giz de cera e do caderno que a tia Silvia deu pra ela. E ela nunca vai esquecer, e talvez um dia ela vai querer ser política, porque ela vai lembrar que alguém que era candidato a algo da política deu pra ela um giz de cera e um caderno pra ela desenhar um outro futuro, de repente, do que ela visualizava. Aquilo sabe? Pra ela é importante. É importante, eu sei, quando eu era criança, muitas coisas, porque aquilo que eu já falei no podcast anterior, no teu, né? Que a infância é um chão que você pisa a vida toda. E fica marcado, E né, fica marcado. E eu lembro bem das coisas que me aconteceram na infância de boas que fizeram hoje eu estar aqui. Eu ser uma mulher da comunicação, da arte, do mundo artístico, porque alguém veio e acreditou em mim e falou que a minha voz era boa e bonita. A voz é linda, Ju. Ai, obrigada, a sua Acredita também. nisso. A sua também. Tu é linda e a gente, nós mulheres, somos lindas. Nós temos que nos apoiar, Ju. Sempre. Hoje em dia é tão difícil, porque falando de política, a própria mulher não vota na mulher. Aí teve uma entrevistadora uma vez que disse assim pra mim num debate: mas nós tivemos uma presidente mulher, mas não esquece que a maioria eram homens e convinha para eles ter uma presidente mulher na época. E ela foi tirada rapidinho. E ela foi tirada pelos próprios homens que a colocaram lá, né? E ela não foi uma péssima presidente, mas só que foi manipulada por muitas pessoas. Exato. Gente, eu não sou nenhum tipo de partido político, assim, eu não tô defendendo ninguém. Eu só quero dizer, eu tô falando do âmbito mulher. Sim, porque gênero. Aquele que te coloca, ele também te tira a hora que ele quiser. Porque nós mulheres ainda temos muita dificuldade, nós não temos espaço na política ainda, em pleno século XXI, 2025. A mulher só tá na política por conta das cotas. Então, as cotas. E aí, quando eu percebi isso, sabe, Ju, eu vi que não era legal isso, sabe? Eu disse, não é o que eu quero. E eu já tinha, 5 anos colocado no papel que eu ia fazer um podcast. Porque eu ia dar voz para essas mulheres. Sim. Tanto para aquela mulher catadora, para caminhoneira. Um beijo para minhas amigas caminhoneiras, que eu adoro elas. Maravilhosa essa mulherada no Aliás, nós vamos entrevistar uma lá no podcast já em primeira semana de janeiro, uma caminhoneira. Gente, a Silvia, ela tem um podcast que é Elas por Elas. Que é um podcast das mulheres, que também entrevista homens, né? Também. Mas é mulheres. Mas o objetivo do podcast é você dar voz a essas mulheres, né? Voz e vez a elas, porque lugar de mulher é onde ela quiser, né? E qualquer mulher não é uma mulher que de repente seja uma mulher famosa. É desde a mulher que limpa o chão até empresária. Até empresária, até política, enfim, né? Porque nós não somos melhor. Eu não sou melhor por ter sido candidata a deputada, porque eu tive que lutar muito para isso. Porque me largaram, a Emília Soteiro, Brasil Soteiro, falecida, minha amiga linda, ela olhou assim para mim, te vira. E olha que 80% da chapa era de militares, e eu sou filha e neta de militar. Então já sei lidar um pouquinho com eles, e não são fáceis. E eu fui para dentro dessa executiva e mostrei para eles. E eles tiveram que baixar a guarda para mim. Porque a gente tem que se posicionar. Sim. A gente não precisa se posicionar com falta de respeito, não, meninas. A gente tem que se posicionar com firmeza e com aquilo que a gente acredita muito. E às vezes até com aquela docilidade que nenhum homem resiste. É só olhar assim um pouquinho. Se posicionar e falar assim, eu não concordo com isso, mas... Vai ver se o homem não se derrete. Aquele olhar 43. Aquela jogadinha de cabelo, garotas, nenhum Mulheres, homem se nós resiste. soubéssemos o poder que a gente tem nas mãos. A gente tem poder, a gente tem que saber usar, né? A gente precisa usar e se fortalecer e apoiar. Então, assim, eu tô muito honrada de estar aqui com essa mulher maravilhosa, essa menina incrível. Obrigada. Uma profissional de uma voz encantadora. E eu espero, assim, que que tu brilhe cada vez mais. Obrigada, tô Obrigada por abrir esse espaço pra gente, porque... Então, Ju, eu sou assim, eu gosto de elogiar porque eu sinto no meu coração. Porque a gente tem que sentir o que a gente faz. E a gente tem que ser verdadeira no que a gente faz. Mesmo quando eu tô em casa lavando a minha louça, eu gosto de lavar com muito amor aquilo, porque eu quero fazer aquilo com muito carinho, com muita... Eu tenho aqui uma palavra para resumir você. Silvia, agora você foi falando, lavar louça com muito carinho. Você é uma mulher que você é apaixonada. Apaixonada. Eu não sei se você sempre foi assim,
ou se você tá vivendo isso, mas eu acho que você, porque teus olhos brilham, você lava a louça apaixonada, você limpa um chão apaixonada, você vai falar num palco. Tudo que eu faço com amor. Você vai falar com o microfone apaixonada, tu tá falando aqui apaixonada, tu até com dor você é apaixonada. E olha que tu sabe que foi difícil chegar até aqui, né? Eu tava doente, eu tive até em hospital, e tava ela tomando soro. Tava tomando agora há pouco um chazinho de bodo, Ela assim, fez um chazinho amargo pra mim, e mas ela tomou maravilhoso. apaixonada. Tem que tomar, é pra curar, meninas. Então, é com muita humildade, com muita simplicidade. E aí hoje eu tô, né? Aí eu voltei, por causa da morte do pai dos meus filhos, eu voltei do Rio Grande do Sul para ajudar os meus filhos a administrar a empresa do pai dos meus filhos, que é uma empresa de tratamento de madeiras em Santa Catarina. E aí tocando a empresa e ajudando os meus filhos a cuidar da vida deles, os dois formados. E agora eles falaram assim: mãe, a senhora já fez todo esse trajeto. Agora a senhora cuida da senhora. E aí, eles me deram esse sonho de realizar o meu podcast. Desculpa, Ju. Tô chorando, Ju. Porque é maravilhoso poder fazer o que a gente gosta. A gente passa por isso, meninas, mas tem a recompensa. Sim. E hoje fazer esse podcast para as meninas, para mostrar para elas que a gente tem vez e voz, que elas podem falar o que elas quiserem, que nós não somos proibidas. Nós vivemos num país livre. Tem meninas que não podem falar em outros países. Eu convivo com muitos outros países. A gente esquece disso, países Silvia. que têm guerras. Eu tenho amigos lá, gente. Eu falo por vídeo com meninas que eu não vou citar nomes, que usam véus e que elas têm uma vontade de estar no nosso país. Nosso país é muito bom, é muito rico, é muito lindo. E a gente precisa valorizar isso, sabe? Cada momento. Não acho que a tua vida é difícil. Pense assim, é só hoje, é só por hoje, amanhã vai ser muito melhor. Então hoje eu tô feliz porque eu tô chorando de alegria, porque eu tô hoje com um podcast, fazendo o que eu gosto e conhecendo essas mulheres incríveis. Eu nunca pensei que eu ia conhecer uma mulher, né, tão incrível como todas as outras que eu tenho conhecido, que esse mundo tá me trazendo, né? E a gente tá aí, uma para apoiar a outra, porque o que a gente fala aqui, Ju, é muita responsabilidade, né? A gente tem que ter caráter, comprometimento, confiança e falar a verdade. Talvez eu seja bem criticada por ter contado algumas coisas aqui, mas não importa, essa é a minha história. Eu não posso inventar uma história, né? E é isso aí, Juju. Ai, obrigada, Silvia Rodrigues, do podcast Elas por Elas. Aqui na Xante FM, no quadro novo que é Qual é a sua história? Qual a sua história? Conta aqui pra gente. Vem contar a história pra Ju. Porque a gente quer se inspirar na história do outro. Porque às vezes você fala assim, minha vida é tão difícil, mas você não olha pro lado e não sabe a história do outro. Porque quando você souber a história do outro, assim, você foi me contando, aqui nos contando, eu falei, nossa, eu não vivi metade disso que ela viveu. E às vezes eu reclamo, vou criar vergonha na minha cara. É isso. Isso que eu contei só as coisas bonitas, porque já teve coisas bem ruins, mas isso a gente esquece, porque, como eu digo, a gente tem que viver. Não existe felicidade eterna, viu, gente? Isso é uma ilusão. Eu quero ser feliz para sempre. Isso é só em conto de fada. Vamos ser realistas, mulheres, porque nós estamos no século XXI, existe um dia de cada vez. Então, eu sou feliz por hoje, por mais hoje, só hoje. E assim a gente vai. E eu agradeço. Fui feliz por hoje, agradeço. É isso. Gratidão, amada. Ju, foi prazer. Fez eu chorar, hein, Ju? Me fez chorar junto. É tão difícil, eu tô acostumada a entrevistar e ser entrevistada. É pela primeira vez, viu? Muito obrigada. Se cada um que vier eu abri aqui meu coração pra ti. Eu senti gratidão. Muita confiança em ti. Obrigada por essa paz que tu passa pra gente. Gente, é incrível estar aqui com essa mulher. Ela tem uma energia muito boa. Que Deus te abençoe. A nós, irmã. Inshallah. Como é que é? Inshallah. Eu já ia falar, como é que é? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Essa você fala. Kansahamnida. Muito obrigada, Ju. Maravilhosa. Gratidão. Um beijo grande. Um beijo Tchau, pra todos gente. vocês.